Um bom dia a todos, estamos no ar com o nosso Café Conservador. Sexta-feira, né? Feriado, Sexta-feira da Paixão, né? Para a maioria dos cristãos, né? E Coronel Rogério, Sargento Noé, vamos comentar aqui sobre essa data tão importante para nós, conservadores e cristãos, e tocar em outros temas polêmicos que ocorreram durante a semana nesse Café Conservador número 6. Coronel, enquanto o senhor vai aí dando abertura ao programa, eu vou colocando nossos links no Facebook e no Twitter. Beleza. Bom dia a todos, bom dia, Noé, bom dia, nossa audiência, pessoal que nos segue e que sempre está participando, mesmo aqueles que forem assistir depois, né? Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e o simbolismo, né? Para todos cristãos, né? Católicos, evangélicos, que foi o dia que o nosso Senhor se sacrificou, né? Essa era a missão dele, para nos salvar. É importante que nós entendamos isso. Ele deu a vida dele pela gente. E então a gente há que se respeitar. Eu até pensei se não fazermos isso hoje, porque tem esse simbolismo todo, mas é importante a gente também não deixar de falar. A gente escolheu, né, a sexta-feira, o café, a gente começou o café na quarta, mas eu acho que a sexta ela é legal porque ela sintetiza tudo o que aconteceu na semana. Falando de paixão, que é o momento da paixão de Cristo, de reflexão, de introspecção, de perdão, de pensarmos a vida, a empatia que está tanto em moda, né? A solidariedade, o amor ao próximo, né? Então eu vou começar o seguinte: eu tinha eu seguia uma pessoa que é colunista aqui do nosso estado, se diz cristã, né? Evangélica, mas entretanto ela adora a esquerda, adora as práticas comunistas e demoniza o presidente Bolsonaro. E ontem, para mim, foi o fim da gota final e não seguirei mais, porque a gente tem que ter um mínimo de coerência nas coisas que a gente faz e fala. Se eu sou cristão e estou na Semana Santa, um momento de reflexão, eu tenho que seguir nesse caminho, e isso me impõe muitas vezes perdoar as pessoas. E essa pessoa disse que não perdoaria nunca quem era seguidor do presidente Bolsonaro, que se continuava seguindo, ela não queria determinado certo tipo de seguidor e coisa e tal, que não perdoa, pá. E eu fico assim, as pessoas falam tanto em gabinete do ódio, mas a pessoa, para mim, que posta uma coisa dessa, o que ela tem é ódio. Sim. E externando isso no momento em que o cristão deve ter paz e transmitir paz. Então, assim, essa é a imprensa que nós temos. Ela não ela é militante. Enquanto cidadã, ela pode fazer a militância que ela quiser, né? Esquerda, direita, centro, né? Comunista ou não, é direito dela, e não estou aqui para censurar ninguém e as suas opções. O problema é quando ela se identifica ou se diz identificar com o cristão e pratica, a meu ver, um ato totalmente anticristão. E veja, Noé, ontem também, nos Pingos nos Is, passou que um restaurante do Rio de Janeiro distribuiu, veja o absurdo dessa esquerda. E aí eu coloco essa pessoa que eu acabei de falar como esquerdista. Que para mim não há muito, vamos dizer, não há como você conciliar um ser cristão com um esquerdista extremo desse jeito. Um restaurante do Rio de Janeiro distribuirá amanhã ou hoje voodoos, né? Caramba. Voodoos, que é um bonequinho Sim. parecendo o presidente Jair Bolsonaro, com o nariz o bigodinho de Hitler, para que as pessoas alfinetem e malhem o Judas.
Sim. Olha, a brincadeira, né, a malhação do Judas, né, é claro, é algo que você pega aquele político que você não está gostando, ou qualquer o jogador, ou coisa que o valha, e ir lá, né? E queima o Judas, bate no Judas, beleza. Até aí, se eles fizessem isso, tudo bem. Mas o camarada, ele faz uma cultura de voodoo, né? Voodoo Uhum. é um oriundo ali da Uhum. região do Caribe, né? Uhum. E você faz o mal para as pessoas. Então, acho que Sim. foge um pouco dessa questão do Judas. Se eles fizessem lá, na porta do restaurante deles, uma malhação do Judas, é Sim. uma coisa. Outra coisa é quando eles querem estereotipar. E mais uma vez, né? Politizar, né, politizar a religião. Apesar de que É, durante as décadas sempre foi feito assim, né? aí você veja, ainda para terminar essa primeira parte de religião, que a gente vai continuar. Uhum. Novamente, e eu falei isso para um colega de serviço, eu gosto bastante dele, mas acho que ele tem um viés humano. Vamos falar assim. Uhum. Uma professora fez uma postagem em que falava que não cabia só o impeachment para o presidente, Uhum. cabia a guilhotina. E aí passa novamente aquela questão da Sim, sim. guilhotina com a cabeça do presidente rolando, né? Cara, assim, cada um posta o que quer, né? Agora, o que não pode é a hipocrisia, a aceitação e as pessoas que têm que ter o mínimo de senso achar que isso é bonito, Uhum. né? Porque são acusações que a gente vê no antagonista toda hora, chamar de genocida, nazista, fascista, e aí fala quais foram os atos que o presidente fez para que se classificassem ele como fascista. Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem sido bastante democrático. E essa questão aí da, da, da indicação do novo ministro da Defesa Uhum. e dos comandantes das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, prova muito isso, que ele não agiu fora do que manda a Constituição. Segue aí, não é? Pois o senhor falou a respeito aí da colunista lá, que se diz cristã e mostrou não ter, não perdoar. Isso aí ela já cancelou o ticket dela para ir para o céu, né? Porque é, amar o próximo como a si mesmo, então quer dizer que se ela ama a si mesma como ela ama o presidente, então acho que sobrou vaga no céu para mais um que quiser ir para lá. Mas o caso dela não é nem o presidente ela já tem por ódio. Ela Uhum, está odiando aqueles que ainda apoiam o presidente. É o nível. exatamente, É por o que tabela, né? que o Ortega y Gasset falou. Eu concordo com você, desde que você concorde comigo. Quer dizer, Exatamente. que democracia é essa? Sim, sim. Puxando É aí uma mais um pouco. demoniocracia, né? Democracia, só pode. Democracia. Mas a Bíblia também fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, herdará o reino dos céus. Tem muita gente que é cristão de ocasião, cristão porque é socialmente aceito, né? É um meio que acolhe a todos, né? Então, às vezes a pessoa só é um cristão pelo exterior, né? Às vezes é um cara, uma pessoa que fala bonito, mas na verdade não se converteu ainda, não teve um encontro com Deus profundo o suficiente para ser cristão. Às vezes é por uma questão de aceitação, a pessoa quer ser cristã, ela quer estar no métier, naquele grupo, acha bonito a musiquinha que é cantada na igreja, acha bonito os rituais da igreja católica, mas no fundo não sabe quem é Deus, porque se soubesse quem é Deus, saberia amar o próximo, né? É, eu não sei se tem uma Bíblia segundo Marx, né? Deve ter. Ou a Bíblia segundo o socialismo, porque eu acho que as pessoas confundem, e tem confundido bastante, e a gente está aí, né, lendo bastante do conservadorismo, da história também do mundo. Uhum, Eles confundem muito você ser solidário ao próximo, uhum, ajudar, ter um sentimento humano, e você ter que carregar as pessoas no colo, sim, né? Cada um, né, até princípios bíblicos, né, vive de uhum, acordo com o seu trabalho.
né? O sim. que ele produz, o que ele pode produzir, como que ele vai ganhar a vida, né? Lógico, essa conjuntura bíblica. Agora, e aí eles acham que o mundo é o mundo dos iguais, Uhum. né? Todo mundo no mesmo. Não, esse é o mundo ideal. Acho que as pessoas precisam entender isso. Sim, sim. Essa questão de ser um mundo plano, todo mundo no mesmo plano, não existe. Isso é utopia. Só vai existir lá no céu, né? Não no Só no paraíso. céu, né? Só no paraíso. Porque aqui na Terra, você vai ter até pela natureza humana o camarada que tiver condições, e não é feio isso, ele vai poder comprar uma torta. Na nossa infância, na minha infância pelo menos, a torta que eu comia era de repolho e A, sardinha, a minha até hoje ainda é de repouso. entendeu? Hoje eu posso comer um pouquinho ali, né, Assim. um peixe tipo bacalhau e um palmito, Uhum. mas isso não é demérito. Uhum. Isso tem que te dar força para você melhorar, né? Claro, claro. E essa é a questão. Mas aí você achar que todo mundo vai poder, todo mundo tem que comer, lógico, no mundo ideal, sim. Só que Sim, isso é o ideal, e o ideal é algo que é utópico. Ainda sim. na questão, Noé, eu prometo não polemizar na questão da religiosidade, Uhum. respeito todas. Eu fui surpreendido hoje cedo, ao olhar o Twitter, que parece-me que o sumo pontífice, o Uhum. Papa Francisco, ele não fez a cerimônia do lava-pés, né? Que é uma cerimônia tradicional da Semana Santa para os católicos. Eu falo muito, converso muito, e vou citar o nome da nossa amiga Daniele, como a questão de simbolismos, né? Que o Uhum. lava-pés é é um simbolismo onde, como você falou no nosso papo, onde aquela pessoa divina, né, que era o Cristo, o mais rico, ela desce a humildade de lavar o pé do mais pobre, do Sim, carente, do doente. E sim, eu não sou lá o mais praticante dos católicos, vamos colocar assim, mas eu fico pensando, e pelo que a gente vê, o Cristo, o Salvador, ele andou entre os doentes, uhum. ele curou o doente. Tudo bem que ele Sim, era o Filho de Deus, mas você espera que nesse momento, e isso até foi dito ontem, e eu vou puxar ainda lá na frente, que os nossos representantes da igreja, eles têm uma atitude de humildade. sim, Cara, você podia fazer lá, né? Faz o PCR aí, quem não tem corona, quem não tem, faz sim. mede a temperatura e vamos manter o simbolismo, porque Uhum. as pessoas elas não podem ter a sua fé enfraquecida nesse momento. A partir do momento, e aí eu estou falando por mim, não por Sim, que o sumo pontífice deixe de fazer um ato desse, uma cerimônia dessa, que tem um simbolismo gigante do que daquele que desce do trono e vai lavar os pés do mais humilde, beijar até, uhum. o que eu posso esperar? E Sim, aí, nós estamos tendo uma Páscoa muito tumultuada, né? As pessoas não puderam comprar os seus ingredientes, falamos da torta, né? Da sim, torta completamente, porque as restrições de todos os sentidos. São coisas que são simbólicas para as pessoas, estão sendo retiradas e ninguém tem falado nada, né? sim, Aquele negócio de direito de fala, né? sim, Engraçado que o bispo reclamou dos feriados que foram antecipados em Vitória, sim, mas não está reclamando de não poder fazer a sua missa ali com um mínimo de fiéis. Ninguém está falando para lotar a igreja, uhum. para poder estar presentes no templo. Porque as Sim, pessoas, às vezes, por mais que elas orem em casa, tem o seu local de oração, tem o seu altar para reza, elas querem estar na igreja porque elas sentem que ali é um lugar de espiritualidade. sim. Seja o Pertencimento, né? católico, seja o evangélico, seja Sim, o islâmico, seja o judeu, seja o bandista, seja o pessoal do candomblé, que seja. E isso está sendo tirado das pessoas e os representantes
pelo menos da igreja, a gente não tem visto falar, na verdade, parece se concordar com tudo que está sendo feito. E aí é um parabéns aí para o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? Eu acho que o André Mendonça também, quanto à AGU, fizeram uma solicitação, entraram com algum movimento no STF, pedindo que isso pudesse ser feito. Que as pessoas... Olha o absurdo que nós estamos chegando, que as pessoas possam ir na igreja. Sim. Entende? Assim, é de se lamentar esse momento da história em que nós vivemos e muita gente ficando calada. Usa-se o pretexto da pandemia para tudo, né? Para aos poucos tolir toda e qualquer liberdade. Uma coisa que sempre ensinaram na igreja desde quando eu era criança era de que a igreja é como se fosse uma fogueira, né? Uma fogueira com várias brasas ali, e que se você retira uma brasa daquela e põe fora da fogueira, a fogueira continua queimando, né? Mas aquela brasa que foi retirada, ou seja, você que passou a não frequentar mais a igreja, não ir no templo, a não estar junto na fogueira, você esfria e se apaga, né? Então, basicamente, é o que está sendo feito agora. Aos poucos, os cristãos estão sendo tolhidos de ir à sua igreja, e daqui a um tempo, eles vão começar a esfriar e deixar de ir, ou até mesmo deixar de frequentar a igreja, ou às vezes, aos poucos, deixando a sua fé sendo substituída por um Big Brother da vida, né? Ou substituída pelo medo de se contrair uma doença. Tem colegas nossos que, infelizmente, não saem de casa há um ano, né? Conheço pessoas que estão aí agarradas dentro de casa e não saem por nada, entendeu? É tudo online, é tudo por delivery, ou seja, não tem mais uma vida, né? Então, mas se você for um cara cristão e acredita que existe uma vida depois dessa daqui, né? Ou você que é um cara kardecista que acredita que existe até mais de uma depois disso aqui, né? Você não deveria então ter medo de encarar essa vida aqui, né? Se você tem confiança em Deus, você tem que continuar caminhando em frente, né? Claro, com todos, não menosprezando a vida que você recebeu, mas com toda a fé de que Deus está com você, tanto na vida, quanto na morte, quanto após a morte. E algumas pessoas ainda não entenderam, se deixaram dominar por esse medo. E estão deixando algumas pessoas colocarem certas coleiras na gente que vão nos trazer de volta a uma escravidão moderna, né? É uma escravidão moderna, não é assim? Nem na Rússia, né, na Revolução Russa, nem na China, parece que totalmente, a igreja consegue ser banida, né? Porque quem tem fé ainda mantém a igreja. De que forma, né? De forma clandestina. Sim. Então, o que vai acontecer, e deve estar acontecendo, é isso. E eu vejo que quem sofre acaba sendo o mais pobre. O mais pobre, às vezes, não tem o canal que vai passar aquela missa, talvez até tenha, mas não tem o acesso à internet. O consolo, o bálsamo que refrigera a vida dessa pessoa mais carente, ela poder ir ali na igrejinha dela, na comunidade dela, colocar o joelhinho no chão e orar e rezar, agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pedir uma melhora, e isso, fazendo isso para que tenha forças para o dia seguinte seguir sua vida. Claro. E isso está sendo tirado dessas pessoas. Sim, o calor humano também, né? Nós somos brasileiros, nós somos muito táteis, né? A gente está sempre se pegando, se abraçando, sempre. Então, sente falta disso também. E como você bem colocou, quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando que é para encher o espaço, né? Nós não estamos falando que não é para ter os cuidados que devem ser tidos, né? Isso não, mas não retirar isso das pessoas. E está sendo retirado, como você falou, tudo daqui uns dias matar quem está sem máscara vai justificar por causa da pandemia. Exatamente. E vamos chegar nesse extremo. Já tem gente tomando porrada aí por entrar num lugar sem máscara, né? Gente sendo como se diz, é aquilo que eu também vi numa postagem no Twitter. O cara usando uma máscara, segurando um cartaz, dizendo que daqui a um tempo, né? Sem vacina, sem emprego, né? E daqui a um tempo, se não tiver o chip, sem vida, né? Quer dizer, vão começar a exterminar quem não submeter a esses ordenamentos sociais, ou transformar num pária, né, um leproso da sociedade.
Né? Às vezes você vai chegar a conversar com um cara esses dias e vai falar assim, você é vacinado? Não. Então, cara, então não quero nem conversa com você, sai do meu estabelecimento, né? Vai transformar você num leproso moderno também. Ó, você vê como. Eu vou voltar a ler o outro livro lá que fala sobre as massas do autoritarismo, do fascismo, né? Sim. Que é do comunista até. Hitler doutrinou as crianças, né? Quando assumiu o poder na Alemanha, né? Dentro do projeto dele de força para poder levar para a guerra, né? Como para que essas pessoas, essas crianças denunciassem os próprios familiares, né? Uhum. Que abrigassem judeus, né? Que abrigassem Sim. alguém contra o sistema. A China comunista, da mesma forma, né? No livrinho vermelho lá de Mao Tse Uhum. Tung. Por que eu estou falando isso? Eu estava na feira. Nós estamos no século XXI, as pessoas precisam ter inteligência, no mínimo, Uhum. discernimento e empatia, que tanto se fala, né? Se prega. Eu estou na feira outro dia e um camarada realmente estava sem máscara. Não sei se ele era morador de rua, se era um nóia, se era. Mas o cara chegou, e aí chegou um cidadão, rapaz, e quase bateu no cara. Uhum. E aí ameaçou o comerciante que se vendesse um pastel pro cara, ele ia denunciar porque ele não podia. O camarada, ao invés de tentar conversar, convencer a pessoa, falar da necessidade de se usar uma máscara, não, ele preferiu partir quase para a agressão. Uhum. Sim. Entende? Então, assim, aí eu fiquei pensando, cara, e se esse cara tivesse uma arma e metesse um tiro na cara? Exatamente. Entende? Exatamente. O cara não sabe com quem ele está falando, da forma que ele vai falar. E aí você vê assim, cara, para que tudo isso? O seguinte, se eu não quero, que nem a praia está aí, estão reclamando. Uhum. Se eu acho que tem pessoas na praia, eu sou consciente, eu fico em casa. Sim. Não tem que reclamar das pessoas que estão lá. Eu tenho que tentar Exatamente. conscientizá-las. Cada um assume o seu risco, né? É a questão que a gente está falando. Quando a gente fala do conservadorismo, né, é a responsabilidade individual. Uhum. O meu direito vai até Sim. ali. Né? Eu Sim. não posso invadir o direito dos outros. Exato. Coletivismo é isso que eles estão fazendo. O coletivismo é você querer dar uma regra igual para todo mundo. E Sim. essa regra ou régua igual não vai funcionar, porque as Sim. pessoas são diferentes, né? Uhum. Então, infelizmente, esse caminho de intolerância, de patrulhas que a gente está vendo aí todo dia, a gente não sabe em que ponto chegaremos, né? Na verdade, é algo. Nós, homens modernos, a gente, na verdade, te doma, né? À medida que vamos criando leis, regulamentos, incitamentos, né? A gente vai domando o homem primitivo, mas na essência nós somos esse homem primitivo, né? Nós somos esses caras tribalistas, né? Tanto que a gente vê aí as torcidas dos times de futebol, né? As torcidas por vencedores de programas de calouro, né? A gente veste a camisa desse tipo. E algumas pessoas vestiram a ideia da máscara, né? Porque, na verdade, o cara quer se sentir parte de uma tribo que usa máscara, né? E o que você que não usa é de outra tribo, já virou identidade. Antigamente, Uhum. não muito longe, né? Antes da Uhum. gente, as luzes aparecerem, de certa forma, eu usaria o Rousseau, né? Que Sim, enganou muita gente, né? No sim. contrato social, até a mim. Falava que o homem voltaria ao seu estado de natureza. Uhum. De certa forma, vamos lá que seja isso. Mas quando você vê, o próprio Harari, é o ser humano, nós somos animais, né? Uhum. Que fomos domesticados, né? Exatamente. Cada um lutou ali pela sua sobrevivência, o seu instinto natural, mas isso está no DNA do homem, Sim, mesmo estando no século XXI. Né? exatamente. Então, assim, é natural que a pessoa reaja a uma agressão. Claro. Ação e reação. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. E graças a Deus, nós estamos até muito. O brasileiro ser muito tese, né? Pacifista, de certa forma, Sim. né? Mas é difícil. Mudando de assunto, não é? Uhum. Mas no mesmo, né? Sexta-feira da Paixão, o jornal A Tribuna hoje
eu só passei o olho na manchete, relata que comerciantes, empresários, acho que acredita a Federação do Comércio, está pedindo ao governo para que repense e reabra o comércio, né? Diminua essas restrições, porque eles já calculam algo em torno de perda, né, de mais de 100 mil postos de trabalho. Sim. E ainda dizem mais, dizem que eles estão com medo de revoltas e caos. Isso é o que está na manchete lá. Sim. Mas quem fala isso mesmo? Verdade. É o tal do Bolsonaro, né? Ele tem falado que a população vai se revoltar, ele teme, né? A economia a gente vê depois e... A economia vê depois, né? Ele ontem deu uma raquetada no papagaio lá do governador do Piauí, que reclamou do auxílio que ele deu, ele mandou complementar o auxílio, pô. Assim, a União já está com um déficit monstruoso. Sim. E a economia a gente vê depois. Eu ainda quero ver aquelas pessoas que falam isso, como é que a gente vai melhorar, né? A gente já falou isso na última live. A solidariedade, ela vai até o momento em que a água bate ali nas nádegas do cidadão. Exatamente. Entre dividir o meu pão com o terceiro e o meu pão, nós estamos na Semana Santa, com a minha família, talvez eu não divida com o terceiro, porque esse pão aqui tem que dar para hoje, para amanhã e para depois da manhã. Exatamente. Né? E aí vem o prefeito de Curitiba, né, o Greca, parece, eu só vi também, que proibiu que fossem dados alimentos, né, ou alimentação para a população de rua, né, que tem aumentado a cada dia. Veja, a população de rua tem aumentado a cada dia, e numa matéria que passou aqui na nossa cidade, né, os moradores de rua em situação de rua reclamando que diminuiu o movimento de latinhas, né, que consumiam e que faziam o ganho dele. As pessoas têm doado menos nos semáforos, não tem sobrado aquelas, né, pontas de comidas que realmente sobravam nos restaurantes, e eles estão tendo que revirar o lixo para achar comida. Olha o estado em que nós estamos chegando. Mas não eram só, veja, não são as pessoas que já estavam em situação de rua, não. É ampliando o número de pessoas em situação de rua. Sim. É complicado, né? Quer dizer, mas é complicado. Acho que o que falta mesmo na população é realmente se rebelar contra isso tudo, porque não adianta mais. A gente fica esperando que os políticos que nós não, né? Eu, graças a Deus, só escolhi político bom, que elegemos, né? Tomem as providências, mas alguns que nós elegemos até são omissos, né? Ou são minoria diante de uma máquina que já está programada mesmo para tomar o poder a qualquer custo, né? Porque para eles não pouco importa o número de mortes por dia, desde que eles vençam. Alguns até falam que quando ganharem a eleição ou tomarem o poder, a pandemia acaba, tudo o que o antecessor fazia, que era negacionismo, vai virar o manual de regra prática deles dali para frente, né? Quer dizer, de repente, vão mandar a mídia omitir o número de mortes, o número de casos, para dizer que o país está voltando à normalidade graças à esquerda. Tem uma fala do demônio de barba de 9 dedos aí, que ele fala que precisa que somente com mais Estado é que a gente pode salvar a população brasileira. Já pensou, o cara, mais Estado que nós já temos, né? É uma loucura, né? Então, quer dizer, eles se alimentam do medo e da pobreza para poder permanecer na elite da sociedade. E como eles não são, em sua maioria, cristãos, né, a boa parte deles não sabe nem o que é ser cristão, ou se dizem que o cara que fala que é comunista e é cristão, para mim, não, ele está mentindo. Para mim, ele só é comunista, porque se ele fosse cristão, né, ele não seria comunista. Noé, eu sigo lá o La Nación, né? E também passaram, esse dado também foi dado na Jovem Pan ontem. Apesar que eu mantenho uma crítica para a Jovem Pan, que ela falou que o Chile e a Bolívia iam fechar as fronteiras com o Brasil. A Bolívia eu entendo. O Chile fica mais difícil. Mas vamos lá.
parece que os miseráveis, abaixo Não da é linha da... daquele livro francês, não, né? Les Não, Misérables. é o livro do Vitor Hugo, né? É Vitor Hugo, acho que os miseráveis passaram de 13 milhões para 19 milhões na democrática Argentina. Ou seja, acho que subiu para 42% da população da Argentina está abaixo da linha da pobreza. Sim. A Argentina tem, acho que próximo a 50 milhões, 45, 50 milhões de habitantes. Ou seja, quase metade da população argentina está nessa situação de miserável. O presidente também mostrou isso ontem na live, né? E ele falou, nós estamos caminhando para isso. Sim. Se continuar do jeito que essas restrições estão acontecendo pelo país afora, o nosso caminho é esse. Veja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Claro. Né? E não existe essa coisa, isso que nós falamos, né? É o homem no seu estado de natureza. Exatamente. Ele vai querer preservar a sua vida. Exatamente. Né? Guardar a comida, o alimento para ele, disputar o alimento com o outro no tapa, e por aí vai. Eu espero que até, se for, pare por aí, né? Não chegue como chegou lá no regime soviético, em que as pessoas comeram carne humana para sobreviver. Na democrática União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as pessoas mataram umas outras, inclusive crianças, para poder se alimentar. Isso é história. Tem horas que eu acho que esses seriados de TV, tipo Walking Dead, esses negócios de zumbi aí, é uma forma de preparar a mente humana para chegar nesse estágio, né, de um ser humano devorar o outro, né? Às vezes todo mundo acha lindinho, acha divertido, vê aquele monte de gente correndo de zumbi, mas para não virar comida de zumbi, mas na verdade elas estão preparando o psicológico das pessoas para virarem comida comida do outro ser humano. Mas, pois é, assim, eu vi também que um vídeo na Argentina que, se o senhor nunca viu a Saraiva, a tal da chuva de pedra, né? Foi o que os policiais enfrentaram lá durante um protesto, que caiu muita raça de pedra em cima dos caras. Está tentando reprimir o povo, e o povo revoltado, jogando pedra. Um policial desmaiou lá, o outro pediu para pausar para poder recolher o corpo do policial. Quer dizer, é convulsão social provocada por estupidez, na minha visão. Né? Mas isso está acontecendo no mundo afora, né? Acho Exatamente. Que na Europa também as pessoas já estão insatisfeitas, né? Com essas condutas. E aqui no país, novamente o presidente falou que o seu exército, enquanto ele for presidente, não vai reprimir a população. Sim. Né? E infelizmente, assim, a gente espera, clama que os nossos governadores entrem num consenso, né, com o presidente e tente achar um meio termo entre essa questão, porque se a vida ela é importante, ninguém vai negar isso daqui, como também negacionismo é narrativa. Eu acho que a grande maioria das pessoas não negam, e que apoiam o presidente, não negam a doença. Né? Isso é uma narrativa que a esquerda tem colocado. Mas a economia é importante, está se provando isso. Graças a Deus, né, a produção de alimentos aí está sendo boa, mas Deus, imagina se tivesse chegado aquela onda de gafanhoto. Sim. Imagina se a produção de alimentos tivesse caído. Né? Como que não estaríamos aí, né? Mas aí novamente aí um jornal que não é mais jornal, só tem site, né? Que os alimentos estão subindo. É óbvio que vão subir, né? E o grande problema não é só a subida dos alimentos, né? É a diminuição da renda das pessoas para adquirir alimentos. E aí, como você colocou, o que eles esperam? Que o Estado distribua alimentos para todo mundo? Não, tem uns idiotas que acham que é só imprimir dinheiro. O próprio Lula mesmo, ele acredita nisso, que não, é só imprimir mais dinheiro, que vai trazer mais inflação, que vai trazer mais destruição. Né? São pessoas que são muito simplistas. Eu acho que qualquer um que sentar na cadeirinha do presidente vai estalar os dedos e
e vai resolver tudo. Era uma marolinha, né? Exatamente. Quanto aos governadores, o que eu vejo é o seguinte, eles estão no pé de ferro, que estão empoderados por um STF que deu a eles os poderes de presidentes dos seus países, chamados estados, né? Então, como eu estava vendo recentemente no estudo aqui da faculdade, tem horas que vai ter que ser na força, não vai ter um jeitinho com esses caras, não vai ser, não vai funcionar. Todo mundo sabe que não vai funcionar. Vai chegar uma hora que vai ter que se impor de cima para baixo, dar um tapa na mesa, entendeu? Porque enquanto deixar eles fazerem o que quiserem, eles vão forçando os limites. É tipo aquela criancinha que vai forçando os limites, né? Até tomar uma surra, até tomar uma chinelada na bunda e saber qual é o seu lugar. Infelizmente, ou o presidente faz isso, ou ele vai ser derrubado, né? Ele vai ser derrubado contra um monte de gente conspirando contra ele. Tem uma hora que vai ter que ser da força. No jeito, eu vejo que não vai. No jeito não vai, porque ninguém vai descer do salto. Ninguém vai descer do salto. Bem, tivemos problemas aí com o Coronel Rogério. Enquanto ele não volta, a gente vai conversando. Fica aqui, calma aí. Meu Deus do céu, ficou preto aí? O senhor não pagou a conta de luz, não? Paguei não. Pois é, pessoal, é isso aí. Problemas com a câmera do Coronel. Ele está voltando de distante. A minha visão é que, às vezes, no jeito, na diplomacia, não está funcionando, porque é um monte de esquerdista que o nosso presidente vai ver que é praga. Foi sabotado. Foi o Greenwald, foi o Glenn Greenwald que derrubou o senhor na live. Falar no Interception, Snowden, né? Tem um negócio do pendrive aí, mas eu não entro nessa conversa que, né, não desconheço, né? Negócio de pendrive aí, só conheço do caso do Snowden lá, da SNA, né? Sim. O restante pendrive deixa por conta de quem fala, né? Agora, o que você coloca, que é que o presidente tem alertado, talvez se nós chegarmos num caos social, espero que não cheguemos, sinceramente, mas a gente vê as pessoas passando fome, as pessoas sem emprego, as pessoas precisando de comer, né? Por mais que a gente desconsidere ali e tenhamos as nossas críticas à maneira que foi feita a Revolução Francesa, que foi um grande... Os livros de história nos enganaram bastante, né? Sim. Mas ali foi um movimento de massa. Sim. Uma massa que estava desesperada de uma certa forma. E aí eles cortaram a cabeça de muita gente. Sim. Vai acontecer isso aqui? Não sei. Estou incentivando isso? Muito menos. Agora, Agripino saiu da casa dele, mesmo com toda a polícia lá, para ir para o palácio se refugiar. À toa? Alguns ainda falam que ele tentou se esquivar de um processo de improbidade, porque ele poderia ter a proteção policial no palácio e não na residência dele. Que aí daria você o uso da máquina pública para benefício privado, apesar dele ser o governador. Está definindo a propriedade privada, que é a casa dele. Onde ele... Mas, assim, é o que vai acontecer. O cara vai plantando ódio, né? Vai gerando insatisfação na população, e eles que têm, graças a Deus, porque não é bem o presidente Bolsonaro que ia ser guilhotinado, não. Pois é, rapaz, porque assim, você vê, esses caras hoje, eles não conseguem sair nas ruas. E não descem do salto, eles continuam do alto das suas coberturas, né? E o medo deles, né, cada vez mais, quer dizer, a teoria do presidente Bolsonaro, hoje a gente vai esticar o café um pouquinho, que é feriado, né? Sim. É o que está se provando. Sim. Você tem que tentar arrumar um meio termo entre a saúde e as restrições. Tem o Onyx Lorenzoni, né, que é o ministro das cidades, e agora nem sei qual que é o cargo que ele... O Cooper ele chama, como você falou, de minis-reis, né? Ele chama os governadores e os prefeitos de minis-reis. Porque eles estão tomando atitudes que ultrapassam até a competência deles, né? Isso está muito claro. Sim. E estão cerceando as liberdades fundamentais das pessoas. Né? Agora, reis são decapitados, né?
Sim, claro, com certeza. E o voto vai ser a maior arma, a maior guilhotina contra Sim. essas pessoas que estão abusando, né, do seu poder. Eu não sei, isso serve para todo o país, Uhum, mas como São Paulo é a locomotiva do país, uhum, eu não sei se os deputados estaduais de São Paulo convocaram o seu secretário de saúde para explicar como está sendo feito o combate à pandemia, uhum, como que foram feitos os gastos e investimentos do Estado, seja uhum. na parte que lhe compete, seja dos recursos que vieram da União, porque o representante do povo, numa assembleia, ele tem que cobrar do Uhum, executivo explicações, sim, só na época da prestação de contas do governador, não. Antes também, ele pode convocar o secretário de saúde, não convocava, não queriam convocar toda hora o Pazuello, o Ernesto Araújo, porque pelo menos eu não sei se em São Paulo está sendo feito isso. Não sei se aqui no estado os nossos secretários, os nossos deputados fizeram isso, né? Até porque está no modo virtual, né? Bom dia, tudo bom, Reis? Ao Reis do Reis aí. Então, assim, acho que se nós temos as câmaras legislativas, seja municipais, seja estaduais, talvez elas tenham que cobrar do seu executivo prestação de contas do que está sendo feito no combate à pandemia. Porque acusar o governo federal é muito fácil, né? É só jogar para a Isso é o galera. problema, comandante. As câmaras municipais, estaduais, todas elas estão com a maioria dos eleitos apoiam os seus governadores e prefeitos locais. Então, nunca que eles vão abrir intimar o cara para prestar contas sobre nada, porque toda vez que alguém propõe essa convocação, eles não têm, a direita não tem o número de pessoas suficiente, ou às vezes alguns da direita também são até cooptados pelo governador, pelos prefeitos, a não fazer isso. Então, quer dizer, a solução mesmo é o ano que vem, 2022, porque essa geração agora está numa transição entre, né, uma transição para termos um bloco conservador muito mais forte ano que vem. Mas, por enquanto, esses caras estão blindados pelos próprios deputados estaduais, pelos próprios vereadores, né? E por uma meia dúzia que, infelizmente, está no comando. E que só sabe subir no palanque para elogiar a atuação desses caras, em vez de cobrar deles. São duas questões. Uma, convocar o secretário estadual ou municipal não quer dizer que você vai condenar e tacar pedra no cara. É Uhum. só para você entender a lógica. Isso é uma Sim, questão de transparência. sim. Agora, em cima da sua fala também, então a população ela tem que ver quem está do lado dela, Uhum. quem é que está fazendo o seu trabalho de fiscal. Uhum. E uma das funções do legislativo, além de produzir leis, talvez a mais importante, é fiscalizar o Uhum. executivo, Sim. né? E aí fica o recado, eu coloquei essa camisa laranja hoje do Capixaba Poca, né? Deixa eu tirar aqui Mas o brand aqui para o senhor poder mostrar a não, camiseta. não, Mostra aí. não tem nada a ver com aquele partido que usa a cor laranja, Sim. né? Mas é para aquelas pessoas que aprovam e são a favor do liberalismo econômico, da economia de mercado, entenderem, quando forem fazer as suas doações para políticos, Sim. analisarem não só pela conveniência do rostinho bonito, do cara que está na mídia, que o cara Uhum. às vezes está na mídia, mas não tem conteúdo nenhum, então isso está sendo provado, Verdade. né? Para poder ver aqueles que vão realmente defender que você possa gerar emprego e renda, que você Uhum. possa exercer a sua profissão, Uhum. né? Porque pelo que a gente está vendo, as pessoas querem que a gente caminhe para o socialismo, Sim. né? Sim. E que já deu errado e não dá certo. Uma parte do eleitorado, ao meu ver, ela continua se iludindo com o marketing político, que é muito bem feito, né? Que nem tem um governador aí que ele é todo bonitão, né? Todo bonitinho lá, aquela carinha de ator da novela das 8.
infelizmente, joga no outro time, mas as mulheres acham lindo, vamos botar o cara é um gatinho, né? Outro também, parece ser um excelente gestor, usa uma calça apertadinha da moda. Então, algumas pessoas se iludem pela aparência. Muita gente ainda compra o livro pela capa. Aí, quando chega um cara que diz duras verdades, ó, o couro vai comer, entendeu? Se fechar tudo, vai dar quebradeira. Isso não é o que a pessoa entra em negação, a pessoa entra em negação e não quer ouvir. Eu não quero ouvir que o Esses são os apocalipse verdadeiros está às negacionistas. portas. Exatamente. Eu não quero ouvir que o apocalipse está nas portas se você não mudar o seu rumo, não mudar a direção da forma que se pensa. Aí fica esses caras posando de heróis, o cara chega ao ponto de falar que 60% das pessoas que vão para a UTI vão morrer, por que eu vou investir em UTI? Né? Então, quer dizer, aí o povo, depois que vota, pensa assim, eu mereço, eu votei nessa praga desse cara, agora eu estou comendo pão com diabo amassou, mas eu mereço, porque eu votei. Né? Na época da Revolução Francesa, era só o cara ir lá e cortar a cabeça do cara. Né? Agora não, agora tem que aguentar. Aí o cara se sente na obrigação, no dever. Antes do inferno tem o purgatório. Né? Então, quer dizer, o cara se sente na obrigação de falar, pô, eu já vou ter essa desgraça, eu vou ter que segurar essa onda até a próxima eleição. Só que na próxima eleição vem o mesmo cara, blusinha azul, né, partido laranja ou vermelho, né, dizendo que não vai acontecer de novo, eu não vou mais enganar vocês, né, que nem o nosso cara falou, eu não tenho mais idade para enganar vocês, então vote em mim mais uma vez, e às vezes acaba até ganhando, porque o povo adora ser iludido com marketing político de promessas vazias, é aquilo que o senhor falou, somente alguém que promete o impossível, né, somente aquele que, quando a pessoa quer o impossível, somente quem mente consegue dar isso, né? Pois é, né? Assim, se a população continuar caindo nessa do inalcançável, do impossível, né? Vamos continuar socando barro, né? Ontem também, acho que foi antes de ontem, né? 6 presidenciáveis, né? Você vê que nunca foi saúde, nunca foi. Eu tenho dito isso aqui. Reginaldo, vou ver se arrumo uma dessa para você. Reginaldo, mas de outra cor, por favor, sem ser laranja. Valeu. Uma outra cor, né? Agora, nunca foi saúde, eu tenho dito isso daqui. Tudo é política, é politização, e a população está no meio disso daí. 6, né? 6, né? O Eduardo Leite, o Agripino, o Huck, o Ciro, né? Tem os outros lá que eu não sei. Ficou chateada a Marina Silva, que não a chamaram, Sim. E o Nove Dedos não assinou esse manifesto. Porque não sabe escrever, né? Não sabe assinar. Tem que assinar com o dedo, mas... Agora, assim, é momento disso, né? Eles criaram mais uma narrativa, vai ter golpe, porque mexeu... Um golpe contra si mesmo, né? Um autogolpe, veja. E o absurdo, aí vai ser o cúmulo do absurdo. Eu não vou rasgar meu diploma de direito porque... Foi muito suave. Eu estudei, né? Porque, assim, se o STF acatar um pedido do PSOL, acho que foi, para que se justifique a troca de comando do Ministério da Defesa... mas é certeza. Fecha o barraco e acabou. Vai pedir 3 dias, 5 dias para justificar a troca. Fecha o barraco. Está muito na cara isso. Não, o presidente, ele troca ali como técnico de futebol. O cara está, de repente, cansado, né? Não foi bem essa historinha que eu ouvi, não. A historinha que eu estou ouvindo... Eu já ouvi uma história... Era outra, né? Eu custo acreditar. Tá, eu acredito que aconteça. Eu custo acreditar porque isso é um crime de lesa pátria. Sim, né? Mesmo assim, entender, porque arrisca. Né? Se o cara prevê um benefício lá na frente, o cara arrisca até a mãe dele. Mas, assim, é um crime de lesa pátria, né? Eu não quero acreditar nessa... Eu tiro pelo seguinte, teve uma reunião do presidente com o pessoal das Forças Armadas em que a jornalista publicou o conteúdo meia hora antes. Meia hora antes de ter a reunião. Como é que pode? Ela sabia, alguém que foi para a reunião contou o que ia acontecer na reunião. E era alguém que está ali no ciclo de confiança do presidente, entendeu? Então, para mim, existem os sabotadores, mesmo que lá na frente eles voltando, quem se dá bem sou eu, ou meu filho, ou minha mulher. Isso você não tenha dúvidas, né? Mas, assim, primeiro,
cara está cansado, né? O jogador está cansado, o técnico vai lá e substitui. Sim. O cara está dando passe errado toda hora. Uhum. Substitui. É um direito do técnico trocar o jogador. Sim. Certo? Não, é o direito do presidente entender que o ministro está cansado, não está com o gás que ele achava que queria, não está seguindo uma orientação. Isso não tem nada a ver com o golpe, por favor. Sim. Ele pode trocar. E a narrativa, né? Não, que foram solitários. Não, cara. Antiguidade é posto, não é isso? Com certeza. Com então, certeza. o cara que assumiu o ministério é mais moderno que muitos que estavam ali. Então, isso, para as Forças Armadas, muito mais que até para outras questões, os camaradas têm tempo, pede para sair, troca. E é natural, você está seguindo um chefe. Se o chefe saiu do batalhão, por exemplo, é normal que quem entre traga aquele que tenha maior alinhamento com ele. Não tem nada de golpe, como os caras quiseram plantar. Né? Mas tudo é narrativa para que se criar um autogolpe, um autoflagelo, né? e tudo mais. E só cai nessa, o golpe está aí, né? Só cai nessa quem quer. Não fica por aí. Pois é, mas por isso que eu falo que eles vão tentar minar até isso do presidente, porque é tentar tirar realmente a autoridade do presidente para tudo, né? Para tudo. Virou um distribuidor de dinheiro, o presidente, né? Você conseguir barrar até uma ferrovia, o que a ferrovia ia fazer de mal para o país, ao invés de trazer, né, progresso? Até isso o STF deu uma travada. Quer dizer, chegou num ponto em que eles querem que o presidente ele só seja um cara figurativo, né? Seja apenas para distribuir, assinar o cheque. Eu já passei por isso no passado. Você era o cara que assinava o cheque, mas não tomava decisões. As decisões sempre dependiam de outros. O ser humano. Isso é, novamente, o coletivo. Agora, que nem você, só para a gente até terminar isso aí para seguir, foram muito bem lembrados ontem. Primeiro, né? Eu sempre tenho dito com quem eu tenho mais proximidade. Uhum. Quantos anos nós tivemos a esquerda no poder? Sim. 30 anos, quase, né? Sim. E eles ficaram mal acostumados, né? Acharam que a cadeira é dele. Mas não é só esse, assim. E quantos ingressaram nas Forças Armadas sob essa doutrinação? Sim, sim. Né? Inclusive currículos militares sendo flexibilizados. Uhum. Você tem, onde falaram, né? Foi no Fernando Henrique que você tirou os ministérios militares e colocou o Ministério da Defesa, até um capixaba que foi, acho, salvo engano, o primeiro ministro da Defesa, que foi o Elcio Álvares. Né? Porque eles queriam um civil como ministro da Defesa. Mas aí passou Jacques Wagner. Manja tudo de defesa o civil, né? Tá? Passou Jacques Wagner, passou o comunista do presidente do PCdoB, Rabelo, né? Não sei, esqueci o primeiro nome dele. Só faltou colocar o cara do MST, né? Para ser o presidente o ministro da Defesa. Porque nas subsecretarias ali, também, pelo que foi dito ontem, tinham várias pessoas que participavam desses movimentos comunistas. Nossa Deus, se fosse o cara do MST no Ministério da Defesa, eles iam invadir as propriedades com o exército. Essa crítica não foi do presidente, foi até da imprensa que colocou ontem. E os generais não deram um grito. Sim. Né? Ninguém gritou porque um comunista estava como ministro da Defesa. Ninguém gritou que o petista Jacques Wagner estava como ministro da Defesa. Ninguém gritou. Todo mundo aceitou caladinho. Agora, quando o cara coloca um camarada que é das Forças Armadas, ele está politizando, quem politizou, quem colocou. Não falaram a mesma coisa dos cargos técnicos, que o cara coloca um engenheiro para trabalhar com engenharia. O presidente escolhia os caras pela formação técnica, porque todo mundo chorou também, porque queria botar um imbecil, um petista ou é complicado. Mas isso é tudo a narrativa da imprensa, é a imprensa que está em abstinência. Né? Nós já falamos, né? Agora, e até faz cor, hein? Até faz cor, que já que a gente vai lá para a nossa audiência aí. Eu, se fosse empresário, eu repensaria em gastar dinheiro em propaganda nas TVs aqui do estado. Exatamente, concordo. E eu repensaria
Esses né? caras estão mandando você fechar o seu boteco Exatamente, e porque querem seu assim, dinheiro para investir em tira o propaganda. dinheiro da propaganda É. que eu quero Coloca ver. no carinha do carro de som do seu bairro. Exatamente. Investe ali no cara da bicicletinha, da Exatamente. moto, do carro de som e Sim. tira o dinheiro da TV. Vai dar mais trabalho, mas que vai ser mais bem empregado. Vai. Porque aí a gente vai ver se a imprensa realmente ela vai ficar Uhum. de um lado, né, esquecendo do outro, ou se vai se ater aos fatos realmente, né? Sim, Alguém sim. já disse, né? Eu não preciso que a imprensa forme minha opinião. Eu preciso que ela Exatamente. relate os fatos para que eu tire as minhas conclusões. E Sim. ela não está fazendo isso. Ela está querendo conduzir a vida das pessoas, o que é muito complexo. Eles levaram muito a sério a frase que eles são formadores de opinião, então eles pensaram o seguinte: então vamos formar a opinião, conforme eu acredito, né? Então eles abriram mão de relatar os fatos, mas para poder formar a opinião. E essa formação de opinião, eles sabem que é uma arma poderosa. Se uma TV exibe lá uma família passando fome, no outro dia, milhares de pessoas foram lá e doaram comida, a pessoa vai ter comida por um ano, né? Em vez de usarem sempre para o bem das pessoas, né? O cara está precisando de emprego. Lembra da Rádio Espírito Santo, quando falava alguém ajudando alguém, tinha no programa do Jairo Maia, né? O cara falou, tem uma cama aqui, eu tenho um móvel aqui, um fogão velho, e as pessoas iam se ajudando. Isso era um papel de uma imprensa produtiva. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela quer dominar a massa para poder continuar tendo seus privilégios, seus subsídios estatais, né? E mamar na teta do governo. Elas criticam tanto os políticos, mas elas fazem a mesma coisa, de uma forma, né? De outra maneira, mas fazem a mesma coisa. É muito complexo, né? E eu vou repetir: se eu fosse empreendedor, empresário, eu ia investir o dinheiro no cara da bicicletinha ali, no cara do carro de som, né? Claro, No menino que distribui o panfleto no sinal. Estou sim. gerando, tô até capilarizando maior, né? A Uhum. renda que essas pessoas vão gerar, um grupo muito maior do que apenas investir no meio de mídia que joga contra mim, pô. Desculpa. Exatamente. Joga E o ano contra que mim. vem, nas eleições, esses caras vão estar aí pedindo financiamento, pedindo ajuda, apoio nas eleições, para continuar com essa coleira, né, com essa batuta sobre as pessoas, né? Continuar com o mesmo ritmo. O ano que vem, Exatamente. se a população capixaba ou brasileira eleger mais uma meia dúzia de esquerdista, comunista, ou esses laranjinhas aí, né, desse partido É laranjinha aí, que laranjinha ou melancia, né? o melancia. Aí, amigo, pode dar Deus, pode dar Deus mesmo. O Noé, a gente, antes de entrar aqui, acho que no nosso último tópico, rendeu bastante hoje, né? Sim, É sim, da live do Reinaldo Azevedo e sim, Lula, sim, né? Aí tem um sim. comentário da Raquel Sherazades, né? Graças a Deus eu nunca ouvi essa mulher, e quando eu ouvi esse Reinaldo Azevedo, eu desligava o rádio, porque é muita besteira ao mesmo tempo, né? Hipocrisia. Quer dizer, hoje, olha o nível que nós chegamos, né? Um ladrão pode entrar no lado a sentença, mas não anular os crimes, né, que Uhum. precisam ser ainda investigados, tudo para querer ganhar, com espaço da mídia, para querer ganhar uma eleição que não vai ganhar. Agora, Sim. sim, só voltando aqui para o nosso terrinha da muqueca e da torta, Uhum. tinha um parlamentar, tinha um parlamentar no governo passado que fazia vídeo, ia ali no Cais das Artes fazer vídeo, reclamar, Uhum. batia Sim. na educação do governo do Estado, né? Criticava, ia para as redes sociais, pá. Filiou no partido da Uhum. situação, foi Sim. reeleito, né? Muito bem votado. Ele está na Assembleia ainda? Porque nunca mais eu vi ele gritar, ele ali, o Cais das Artes, eu não vi ele reclamar, eu não vejo ele Sim. falar da vacinação, da distribuição das vacinas. Sim. Eu estou falando isso para a gente entender, ou para a população entender, que muitas vezes as papagaiadas que os caras fazem, as fanfarronias, só chamam atenção momentânea. É uma E, coisa pré-eleitoral, né? não, que assim, esse cara hoje, olha, eu acho que vai ser difícil ele se reeleger.
Porque, a não ser que ele comece a fazer as mesmas fanfarronices que ele fez no passado. Verdade, verdade. Né? O Reis está perguntando aqui o que nós achamos das trocas dos generais. Eu, particularmente, eu achei que foi muito boa, porque se saiu é porque alguma coisa estava errada. Né? Então, eu preciso de gente de confiança. Eu ouvi que havia uma conspiração junto com a STF para derrubar o presidente deve ter sabido antes e deu um pé no rabo deles. Minha visão. Não sei se é verdade. Mas, e você, o senhor? O que você acha? Reginaldo Reis, né, Reginaldo? Olha, eu acho que a troca de comandos não é para ser feito a tempestade que a imprensa fez. Um comandante de batalhão, comandante de força, ele é alguém que tem que ser alinhado com Exato. o presidente, com o governador, e isso precisa ser entendível, né? Não existe essa autonomia das forças. Não Pô, já pensou, cara? Se toda hora tem que dar autonomia para a Polícia Federal, tem que dar autonomia para as Forças Armadas, então quem comanda? Né? Quem comanda é o presidente. Então ele troca, acha que ele deve ter tido os motivos dele para tocar, como ele disse ontem. Só ele e o Braga Neto sabem os motivos. Exatamente. É aí que eu falo que existia uma conspiração. E pelo jeito não foi. Assim. O que eu vi, vamos lá. O que eu li, né? Havia algo de vazamento com a China. Sim. Por isso que eu falo que aí seria um crime de lesa pátria, né? Até porque nós não somos alinhados politicamente. Vamos explicar, né? Que os idiotas formadores de opiniões, eles querem colocar que para eu comercializar, negociar comercialmente com a China, eu tenho que ter um alinhamento político negativo. Ela tem um produto que eu quero, eu compro. Eu tenho um produto que ela quer, ela vem aqui e compra. Eu não preciso seguir a cartilha deles. Certo? Se ela achar que só vai comprar de mim se eu tiver alinhado com ela, ela procure outro. Porque alimento, né? É aquela coisa. Mas ela deu um ultimato para o Paraguai sobre vacina, você ouviu, né? Não vi, essa eu não vi. Nossa, ela falou que ia mandar vacina para o Paraguai se ela se posicionasse contra Taiwan. Quer dizer, agora já está interferindo até em quem você deve gostar, em quem você deve se apaixonar. Por isso que a vacina, infelizmente, né, os Estados Unidos lá ganhou o democrata, que é o comunista, inclusive a imprensa não dá destaque, mas se passou nas outras mídias que os locais onde as crianças ficam separadas, os imigrantes, né, retidos, estão superlotados, com condições de contaminação, mas a imprensa marrom ou a imprensa branca, a imprensa tradicional não vai mostrar isso, porque o salvador dos Estados Unidos se chama Joe Biden. Né? Vai colocar 3 trilhões de dólares. Que né? Tem uma cadeia apagada a cada 5 minutos do cérebro. Ele vai botar 3 trilhões de dólares no mercado, mas vai aumentar o imposto. Aí eu quero ver. Né? E a gasolina já está subindo lá, já está disparando. Né? Porque, assim, é aquela coisa que a gente fala do individualismo, né? Bem, você quer ajudar a economia, beleza, mas eu ter que colocar o dinheiro, alguém vai sangrar para que esse dinheiro entre, né? Sim. Então, assim, só para terminar para responder o Reginaldo, eu acho que o presidente teve as razões dele para fazer a troca e ele tem esse direito e essa atribuição. Ele é o cara que deve zelar para e pelo país. Não acredito em golpe por parte dele. Se quisesse, ele já teria produzido isso, né? Logo Sim. Lá no começo, já teria isso. Nós estamos indo para 2 anos e meio de governo, ele só tomando porrada e aguentando as porradas de todos os lados. Isso chama de resiliência, né? Sim. E agora, é o que ele fala. E vai chegar, de repente, espero que não, mas talvez chegue um momento que esses que hoje fazem isso, né, inclusive o Supremo do Supremo, vai ter que pedir para ele poder fazer alguma coisa. Sim. Né? Na verdade, quando o carro bater no poste, é que eles vão pedir para que ele faça alguma coisa. Então, ele não quer deixar o carro bater. Mas eu acho o seguinte, na minha concepção, tudo assim, num plano mais amplo, né? Eu não sou muito bom em enxergar as coisas num plano mais amplo. Né? Mas querem botar uma lei que cede aos países estrangeiros adquirirem 25% do território nacional
né? Querem que o Brasil libere 5G da China para concorrer. Quer dizer, tudo isso é uma ocupação estrangeira no solo brasileiro em andamento que está muito clara. E aos poucos a gente vai liberando. Por que não os alemães? Por que não os americanos? Né? Mas se falar que vai botar uma base americana aqui, nego vai dar um triplo mortal carpado no ar. Mas a chinesa, não. Tudo que vem da China é uma delícia, né? É uma maravilha. Então, está muito claro que essa troca tem a ver com isso também, né? De alguém que enxerga as coisas como o presidente enxerga. E outra coisa que a população, que nós já falamos uma vez, temos que repetir. O presidente tem uma BIM, gente, ele tem uma inteligência, ele tem uma Polícia Federal, ele tem informações que nós, meros tomadores de café da manhã, não temos, né? E às vezes a gente chega para a gente com um delay de às vezes 3 meses, 6 meses, um ano, né? Eu tenho mais 2 tópicos aqui, não é? Da China ainda. Cadê o STF? Uhum. Por isso que a população tem que reclamar, tem que ir. Até onde, e eu vou ver, partidos políticos não podem receber doações de instituições estrangeiras. Exato. Eu não sei se essa mesma restrição caberia para os sindicatos, né? Sim. Porque não sei se tem sindicato na China, é sacanagem, né? Não tem sindicato na China. É um só. Né? Um só. É o PCC, né? É o PCC de lá, que é o Partido Comunista Chinês. Mandou Então, o sindicato não poderia receber esse tipo de recurso, né? E já que o tema hoje também, além da Paixão de Cristo, é o golpe tá aí, o Chico Graziano também é um... Ele ficava em cima do muro, agora ele já pulou pro lado de lá, né? Aí ele postou, eu coloquei no negócio dele lá, o golpe tá aí, né? A ficha caiu. Por quê? A França, do senhor Macron, que falou da Amazônia, fez aquele terrorismo, está ampliando a área plantada de soja. Pois é. Né? Então, assim, vamos deixar de ser besta, né? Sim. O cara fala lá, papagaia lá, para gerar um clima interno aqui ruim, para diminuir... Para ocultar o dele lá. Para ocultar as merdas que ele faz lá, né? Assim, e um monte... Por isso que eu falei, desculpa, né? Tem um monte de esquerdista, assim, esquerdista pode existir, pode fazer oposição, não é proibido, mas tem que ser inteligente, né? E tem que defender o seu país. Agora, esquerdista que quer defender o globalismo, vá catar coquinho. Né? Porque, na verdade, o sonho do esquerdista é deixar esse país. É viver em Nova York, viver em países de primeiro mundo e se metendo na política nacional. Em vez de o cara ficar aqui para transformar isso aqui numa potência, ele quer destruir isso aqui para ele poder se refugiar em outro país e falar que é um perseguido político, né? E receber ajuda de Anistia Internacional, de ONGs, né? Isso que o cara quer. Ele quer que você pegue fogo e ele continue tomando champanhe dele. Alguém ouviu falar em Jean Willis? Né? Jean Willis praticamente... Novamente, na próxima live, eu vou trazer o livro A Revolução dos Bichos, né? Porque os porcos moram na casa, andam sob 2 patas, tomam champanhe e comem caviar. Os demais animais ficam no frio, a ração é racionada, né? Não tem sistema de saúde e só trabalho para bancar os porcos. Exatamente, é o que está acontecendo. Exatamente. Eu estou achando que agora os porcos estão sentindo que de repente a ração deles também está ficando racionada. Eu acho que está ficando menor. Né? Quer dizer que a torneira do... O burro Sansão estudou um pouquinho, né? E não é tão mais burro assim, né? Sim, exatamente. É isso aí, comandante. Espera. E a pessoa tem mais algo a acrescentar? Não, sexta-feira da Paixão. Boa Páscoa para você, para sua família, para os nossos amigos aí que têm paciência conosco, né? De nos acompanhar. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e de todos nós para termos um país melhor, para superarmos essa crise sanitária e de economia. Verdade. E eu acho assim também que a pessoa não fique chateada se você não puder comprar aquele ovo de Páscoa milionário que parece que tem ouro dentro lá na lojinha. Tem que lembrar que você está vivo, você está com saúde, sua família está bem, né? Que você ainda tem um emprego
Você que tem um emprego, né, tem um emprego. Você que ainda tem como se sustentar, está se sustentando. Deus está sustentando você também, né? E erguer a cabeça, que toda essa tempestade vai passar. Logo, logo, essa pandemia também vai passar. E esperamos que com Deus nos protegendo, nós teremos nossa liberdade de volta e com a conscientização da população. Ano que vem nós vamos fazer uma limpa em todos os níveis, né, da política nacional, para a gente poder continuar resistindo a todas essas investidas do Satanás travestido de partidos políticos de esquerda. Com certeza. Valeu, Bom dia para você. E para a família, cara. Para o senhor também, um abraço aí na esposa, um beijo nas crianças, e a gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, na nossa live semanal. Fiquem com Deus, até mais.